Então, bom dia com todos. Meu nome é Breno Humberto Geda Rios. O título de meu trabalho é Multi-Depot Multiple TSP with Pickup and Delivery, an ILS Approach. Brevemente falaremos do conteúdo. Então, primeiro começaremos com a motivação, depois a descrição do problema, métodos de solução e finalmente as conclusões. Então, a motivação. A economia digital é uma realidade que está a mudar a maneira de como que as empresas se relacionam com seus clientes. Na verdade, esse trabalho está inspirado nos serviços de Uber Eats, ou seja, da entrega de comidas online. O problema. O TCP tem muitas variantes, uma grande diversidade de variantes. Uma das mais desafiadoras é o problema com múltiplos depósitos, que recebe o nome de Multiple TSP, porque o número de soluções possíveis cresce exponencialmente com o tamanho da instância, especificamente com o número de depósitos. Tá? O problema introduzido nesta pesquisa é o Multi-Depot Multiple TSP with Pickup and Delivery. Então, o princípio do MMTSP-PD é projetar uma rota ideal para uma frota de veículos, cada um localizado em um depósito diferente. A rota ideal permite atender um conjunto de pontos de coleta e entrega dispersos geograficamente. O número de veículos é igual ao número de depósitos e cada veículo deve iniciar e terminar o passeio, no caso, o ciclo, em seu próprio depósito designado. Tá bom? Então, a entrada para esse problema é um grafo completo não dirigido G. O conjunto de vértices está dividido em dois. O D, a letra D, representa o conjunto de depósitos. A letra V, linha, corresponde aos pontos de pick-up e delivery associados. Cada aresta está associada com uma função de custo e existem M veículos idênticos de capacidade ilimitada. Na figura aqui embaixo representa o gráfico completo, a gente não colocou as arestas, só que ele ficaria muito poluído. Uma solução para esse problema é o conjunto de M ciclos, tal que são satisfeitas 4 restrições. Então a figura aqui embaixo representa uma solução para a instância anterior. Então, a primeira restrição, a restrição A, é que cada ciclo começa e termina em um depósito. A restrição B está relacionada com que cada vértice, nesse caso cada cidade ou cada vértice, na verdade, deve ser visitado exatamente por um veículo. A restrição C está relacionada com os pontos de pick-up e delivery que pertencem a um ciclo. Ou seja, cada par de pick-up e delivery associado deve pertencer ao mesmo ciclo. E a última restrição, a restrição D, está relacionada com a precedência, o que significa que um ponto de pick-up sempre aparece antes que um ponto de delivery. Aqui na figura, os vértices que têm rótulos vermelhos correspondem aos pick-ups e aqueles que têm rótulos azuis correspondem aos deliveries. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o vértice R1, seu delivery associado seria C1, e C1 aparece depois de R1 na rota. O mesmo acontece para todos os pares de vértices. O objetivo do problema é encontrar M ciclos de custo mínimo. Bom, o MTSP-PD tem conexão com dois problemas. O Multiple TSP, esse problema foi analisado no survey do Vectas em 2006. Uma variante particular do MTSP é o MMTSP, ou seja, Multi-Depot Multiple TSP. A segunda conexão é com o Steiner Multicycle Problem, introduzido por Pereira em 2018. Uma entrada para esse problema é um grafo completo com peças, G e uma coleção de terminais. Terminais, na verdade, um conjunto de vértices. O objetivo é encontrar um conjunto disjunto de ciclos de custo mínimo, tal que todos os vértices do terminal pertencem ao mesmo ciclo. Então, aqui na figura, vemos uma solução para uma instância do SMSP. Então, os vértices de cor vermelho pertencem a um terminal, os vértices de cor azul ao segundo terminal, aqueles de cor verde ao terceiro terminal, o de cor amarela ao quarto terminal e aqueles de cor preto ao quinto terminal. Então, o que a gente está observando é que os vértices do mesmo terminal devem pertencer ao mesmo ciclo, para que a solução seja válida no SMSP. Então, aqui eu vou falar agora dos operadores utilizados nos algoritmos. No qual os algoritmos que a gente vai apresentar aqui é o VNS e o GVNS. Então, os operadores básicos
são 6. O shift 1-0, o swap 1-1, o 2-OPT, o mix shift, o double swap e o depot exchange. Esses 6 operadores contam com um movimento simples que preservam a viabilidade de uma solução. Então, denotamos com N ao conjunto de operadores usados pelo algoritmo VND, e por P, que vai aparecer mais na frente, aqueles que são utilizados como mecanismos de perturbação. Tá bom? Então, no shift 1-0, um vértice V é removido de uma rota T1 e ele é inserido em uma rota T2. Tanto que o V está associado com outro vértice, seu vértice associado também é movido para a rota T2, a melhor posição possível. Obviamente, esse operador não quebra as restrições do problema. Então, aqui na imagem, o que a gente tem é, por exemplo, 2 ciclos. O primeiro ciclo começa e termina no depósito 1, e o segundo ciclo começa e termina no depósito 2. Então, o que a gente quer é mover o vértice I mais e I menos do ciclo que começa e termina no depósito 1 para o ciclo que começa e termina no depósito 2, tal como acontece aqui na figura. O swap, que seria o segundo operador. Então, o swap, basicamente, a gente quer trocar 2 pares de vértices de uma rota com outros 2 pares de vértices de uma outra rota. Então, aqui a gente tem um ciclo que começa e termina no depósito 1, e a gente quer trocar o vértice de mais e de menos com vértices de I mais e I menos da rota T2. Então, depois de fazer o swap, a gente tem 2 novos ciclos. Logo temos o 2-OPT, que é um operador clássico. A ideia dele é simplesmente remover 2 arcos que não são adjacentes e colocar em lugar deles outros 2 arcos, assim formar uma nova rota. Tá bom? E o último operador é o mix shift 1-0. Esse operador é similar ao shift 1-0, com a diferença que aqui são permitidos movimentos no próprio ciclo, no mesmo ciclo. Tá? Logo temos operadores de perturbação, são o double swap e depot exchange. O double swap é simplesmente utilizar o swap 1-0 2 vezes. E depot exchange é simplesmente selecionar 2 depósitos aleatoriamente e trocar suas posições. Então, veamos um exemplo. Aqui temos um ciclo interno que começa e termina no depósito 1, e temos um ciclo externo que começa e termina no depósito 2. Se a gente trocar os depósitos, agora o ciclo externo vai começar no depósito 1 e o ciclo interno vai começar no depósito 2. Bom, os principais passos do VNS e GVNS proposto nesse trabalho são a inicialização de uma solução, uma heurística de refinamento, uma busca local e o mecanismo de perturbação. Bom, para fazer a inicialização de uma solução, temos 2 passos. O primeiro é a assinação de nós. Então, suponha que a gente tem vários depósitos e um conjunto de nós. Então, o que a gente vai fazer é selecionar um subconjunto dos nós e assignar para um depósito, como acontece aqui. Agora, vamos para o passo 2, que é o sequenciamento. Então, a gente escolhe o primeiro vértice visitado na rota, vamos supor que seja X. Logo, a gente escolhe o segundo vértice, vamos supor que seja Y. A gente continua fazendo o sequenciamento até criar um ciclo. Agora vamos falar da heurística de refinamento. Tá? E dada a versatilidade do operador mix shift, a gente utiliza esse operador nessa heurística. Primeiro a gente seleciona um vértice aleatoriamente, vamos chamar de V. A gente utiliza o operador mix shift. E logo, se a solução é melhorada, a gente atualiza a solução. Se não, vai depender dessa condição aqui. Essa condição aqui está relacionada com o fator alfa. Esse parâmetro representa a percentagem de pioria de uma solução em relação a outra. Tá bom? Se a gente aceitar essa condição, a gente atualiza a solução. Se não, a gente continua com a melhor solução obtida até o momento. O VND é utilizado como algoritmo de busca local. Então, o método VND, na verdade, a gente faz uma mudança de vizinhança e essa mudança é realizada de forma sistemática. Então, a gente tem R vizinhanças, a gente tem um valor K, né, que é a atual vizinhança, e a gente entra um laço principal. A gente encontra a melhor solução de uma vizinhança. Se essa solução é melhor que a solução atual, a gente atualiza. Logo, a gente utiliza um algoritmo de intensificação, um procedimento de intensificação, basicamente o operador 2-OPT. Normalmente, se a solução é melhorada, a gente atualiza a solução. E a gente sai do laço principal quando o K for maior do que R.
finalmente temos o shaking e o critério de aceitação. Shaking basicamente utiliza dois operadores, o double swap e o depot exchange, falamos anteriormente. E o critério de aceitação é basicamente simples. Se a solução encontrada for melhor do que a melhor solução obtida até agora, então aceitamos a nova solução. Caso contrário, aceitamos uma nova solução apenas se essa condição daqui for verdade. Como a gente falou, alfa representa a percentagem de pioria de uma solução em relação à outra. Finalmente, a gente vai falar do algoritmo introduzido ou proposto nessa pesquisa, que é o GVNS, ou seja, o VNS generalizado. Então, os passos seriam os seguintes. Primeiro, a gente cria uma solução inicial. A gente utiliza um algoritmo de busca local, basicamente utilizar a heurística Random Mixshift. Logo, a gente entra no laço interno. Aqui o operador, a heurística seria o shake, que utiliza, como a gente falou, dois operadores, o double swap e depot exchange. A busca local dentro do laço principal é o VND, e a gente falou já do critério de aceitação anteriormente. Quando a gente sair do laço principal, então nós temos novamente que aplicar a busca local utilizando o Random Mixshift. Se a gente jogar fora a primeira busca local, a última busca local e trocarmos a busca local interna, que é basicamente o VND, por algum outro operador, tipo 2-PT, a gente tem o VNS clássico, tá bom? Agora vamos falar dos resultados. Conduzimos experimentos usando um conjunto de dados derivados de 5 instâncias da livraria TSP-lib. Para cada uma dessas instâncias, N vértices no intervalo de 2 até 10 foram selecionados aleatoriamente para serem depostos. Uma combinação aleatória foi realizada entre outros vértices para criar pares de pickup e delivery. Tá bom? A gente utilizou o C++ como linguagem de programação. O sistema operativo foi Linux, com 3 GB de memória e um processador Intel Core i5. Bom, a tabela que está apresentando basicamente são as melhorias percentuais das melhores e meias soluções obtidas pelo GVNS em relação ao VNS. Valores negativos significam que o GVNS foi melhor que o VNS, exceto pela instância EIL51D. Em geral, o VNS foi superior ao VNS para todas as instâncias, ou seja, o algoritmo da versão generalizada se comportou melhor que o VNS clássico. Conclusões. Nós introduzimos o MMTSP-PD, criamos instâncias baseadas na livraria TSP-lib, apresentamos o GVNS, comparamos o VNS clássico com a versão generalizada, e os resultados mostram que o GVNS foi superior para a maioria das instâncias em relação ao VNS, e nossa abordagem pode ser usada como benchmark para futuras pesquisas na área. Muito obrigado pela atenção.